Atos dos Apóstolos, capítulo número 28. E tendo Paulo ajuntado um fecho de gravetos ou de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora fugiu do calor, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é assassino. Eu creio que todos nós temos promessas de Deus que ainda vão se cumprir. E a palavra que eu tenho para a sua vida é exatamente o que aconteceu com Paulo, que se aplica a nós. Porque tem pessoas que agora estão me ouvindo e estão falando assim: eu tenho chamado, mas as coisas não acontecem. Eu sou um escolhido ou uma escolhida de Deus, mas parece que o meu barco está afundando. Deus tem me chamado para uma obra, eu tenho feito a obra de Deus, mas parece que o vento é contrário à minha vida. Mas eu queria exatamente que você prestasse atenção nessa palavra, porque isso não acontece somente contigo. Isso acontece com todos aqueles que Deus um dia chamou. A história que nós lemos é de Paulo. Alguns podem dizer, pastores, do grande Paulo. Pastor Renan é um especialista em Paulo. Podemos dizer que Paulo foi um dos maiores, ou se não, o maior evangelista que já pisou na terra. Eu não estou falando de qualquer um. Eu não estou falando do Renan. Eu não estou falando do Gilmar. Eu estou falando do grande apóstolo Paulo, chamado pelo próprio Jesus. O próprio Cristo aparece para ele e fala: Paulo, eu tenho uma missão grande para você. Mas não pense que o caminho vai ser fácil. Esse homem chamado por Deus, separado por Deus, ele passa por perseguição. Esse homem chamado por Deus, escolhido por Deus, ele passa por calúnias. Esse homem escolhido por Deus, chamado por Deus, passa por apedrejamento, passa por prisões injustas, mesmo ele não tendo feito nada. Mas um dia Deus liberou uma promessa para Paulo. Ele falou: Paulo, você não vai morrer enquanto você não chegar a Roma. Importa que você padeça sim, Paulo, mas você vai chegar diante do imperador e vai levar a minha palavra a Roma. Existia uma promessa sobre a vida de Paulo, mas a promessa de Deus não anulava as tempestades da vida. Existia uma chamada de Deus sobre a vida do Paulo, mas isso não anulava os apedrejamentos que viriam. Existia uma chamada e uma promessa de Deus, mas isso não anulava os ventos contrários. Esse Paulo agora está sendo perseguido, e mais do que perseguido, agora ele vai ser preso, acusado de estar cometendo injúrias contra a religião e também contra o governo romano. Era uma mentira, mas era um propósito de Deus. Porque tem prisões que estão acontecendo na sua vida que você não está entendendo, mas lá na frente você vai entender que sempre foi a mão de Deus. Paulo agora está preso. Ele se apresenta diante das autoridades, faz a sua defesa, e vai fazendo defesa diante de autoridades, até que ele apela para falar diante do imperador. Paulo era um homem com cidadania romana, ele tinha o direito de apelar para a corte suprema, que era falar diretamente com o imperador de Roma. E assim ele faz. Paulo está preso, depois de ser açoitado. Eu estou querendo que você entenda que uma pessoa chamada por Deus, escolhida por Deus, que vive para Deus, cheia do Espírito Santo, ele acaba de ser açoitado, é injuriado, está sofrendo, está preso, mas tudo isso é propósito de Deus. Paulo está preso, ele apela para agora conversar diretamente com o imperador, e agora é necessário pegar um navio, para que ele chegue a Roma, e assim Paulo faz. Os capítulos anteriores você vai ver que Paulo começa uma navegação como prisioneiro. Ele junto com outros prisioneiros são levados, mas até chegar a Roma existe um grande caminho a percorrer.
Até que a promessa de Deus se cumpra na vida, ainda existe um grande caminho a percorrer. Até que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, você ainda tem outros pontos de parada. Existem outros lugares ainda que Deus vai te levar. Porque tem pessoas que estão recebendo promessas e estão achando que Deus vai cumprir amanhã. Tem promessas que Deus cumpre amanhã, tem promessas que Deus vai cumprir ano que vem, e tem promessas que Deus vai cumprir a perder de vista, mas a promessa vai se cumprir. Paulo agora inicia a navegação, e o texto vai dizer no capítulo 27 que é inverno, frio. E nesses oceanos agora que eles estão iniciando a navegação, nesse oceano, na parte do inverno, os ventos não eram favoráveis. Eram muitos ventos que afligiam navegações. No início da navegação, Paulo se levanta e fala assim: não é bom que nós continuemos agora. Vamos esperar que o inverno passe? Mas para aqueles que estavam no barco, Paulo era apenas um prisioneiro. Não sabiam que de fato ele era um mensageiro de Deus. E talvez Deus te colocou num ambiente que ainda não te conheçam. Não sabe que você é um representante de Deus ali. E você está se levantando em nome de Deus, está liberando palavras em nome de Deus, mas as pessoas naquele ambiente ainda não te conhecem. E aí você quer ser reconhecido, quer ser reconhecida, e Deus fala assim: eu não tenho como fazer você ser reconhecido ou reconhecida, enquanto eu não permitir que algumas coisas sobrenaturais aconteçam, para que a minha mão esteja sobre a tua vida. Eu estou falando isso porque tem pessoas que têm chamado, querem viver coisas extraordinárias, pastor Renan, mas querem viver só em pastos verdejantes. Em pastos verdejantes, Deus não manifesta a glória dele. Deus manifesta a glória dele quando há tempestades, quando há escassez, quando o deserto nos aflige, quando as portas estão fechadas, quando as prisões nos agarram. É nesse ambiente que Deus se manifesta. Então pare de reclamar quando Deus está fechando algumas portas sobre a tua vida. Pare de reclamar quando a mão de Deus te conduz ao deserto. Pare de reclamar quando é o próprio Deus que está permitindo que algumas intempéries venham, exatamente para que Ele faça com que a sua autoridade venha a ser reconhecida no local. Paulo se levanta e fala: não é bom navegarmos, é inverno, vocês sabem melhor do que eu. Mas o capitão do barco fala assim: esse aí não entende nada de navegação, vamos continuar a viagem. O texto vai dizer que os ventos eram contrários. A navegação, ela não segue o rumo que deveria seguir. E eles começam a costear as ilhas com medo de qualquer momento o vento fazer com que o barco venha a naufragar. O vento era tão forte que eles precisam parar em uma ilha e trocar de embarcação. Trocam de embarcação, e nessa nova embarcação são 276 homens que estão a bordo. 276 pessoas estão a bordo. E agora eles continuam a navegação, costeando a ilha de Creta. E aí vem um vento forte. A Bíblia menciona o nome desse vento, chamado Euroaquilão. Esse vento arremete o barco, e eles começam a se desesperar. O texto vai dizer que os homens do barco começam a jogar os seus bens para fora. Porque durante a caminhada, às vezes é necessário você perder algumas coisas. É um Paulo que é chamado por Deus, mas que o vento está fazendo com que a navegação seja devagar. Porque a chamada de Deus não faz com que as coisas se acelerem na sua vida. É um barco que está perdendo coisas. Eles estão jogando as coisas para fora para aliviar o peso do barco. E aí de repente o barco agora encalha. Ele encalha num banco de areia próximo a uma praia. E aí os soldados, eles têm uma ideia: vamos matar todo mundo? Porque a maioria que está preso, é melhor matar eles do que eles fugirem. Só que o capitão da guarda, ele se afeiçoou a Paulo. Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai levantar, ainda que tenha um grupo grande querendo te perseguir, te matar, Deus sempre vai levantar alguém para colocar você debaixo da sombra do Onipotente. O capitão do barco se afeiçoou a Paulo e fala assim: não, vamos fazer o seguinte,
Quem sabe nadar pula. Porque no mar, eu normalmente gosto de pescar, aqui tem alguns pescadores comigo, né? E por incrível que pareça, existem pescadores que não sabem nadar. De vez em quando nós pegamos alguns barcos, e eu fico vendo, tem uns camaradas que ficam ali colados assim na madeira, assim. O que foi, meu irmão? Não sei nadar, não. E no barco tem isso, irmãos. No mar tem isso. 2 grupos, aqueles que sabem nadar e aqueles que não. Aqueles que sabem nadar e aqueles que não sabem. 2 grupos. Então, aqueles que sabem nadar são aqueles que estão falando o seguinte: eu vim para um ambiente de promessa, mas mesmo que os transportes, que os meios não me levem, eu atravesso ainda que seja nado. Mas existem aqueles que não sabem nadar. Então, o capitão está dizendo assim, ó, aqueles que sabem nadar, nadem. Eu fico perguntando, conjecturando, que os que não sabem nadar falam assim, e a gente? Mas o texto vai dizer, o capitão vai dizer assim, e vocês que não sabem nadar, se agarrem àquilo que sobrar do barco. E sabe por que tem alguns que estão vendo a praia e estão morrendo? Porque não está agarrando aquilo que sobrou diante do naufrágio. Estão presos àquilo que ficou para trás. Aprenda que para você chegar e continuar a avançar, ainda que seja diante do naufrágio, se agarre naquilo que sobrou. Só sobrou a sua família, então se agarre a ela. Só sobrou o seu chamado, então se agarre a ele. Só sobrou uma promessa, então se agarre a ela. Mas se agarre àquilo que sobrou. E assim acontece, porque Paulo, um dia anterior, o anjo de Deus se revela a Paulo e fala, Paulo, fica tranquilo. Porque mesmo ele tendo promessa, tem momentos que diante das turbulências acontecendo, até mesmo nós desacreditamos. Não é verdade? Não tem momentos da vida que nós mesmos começamos a enfraquecer? Não tem momentos da vida que mesmo tendo uma promessa liberada sobre nós mesmos começamos a esquecer dela, Wilson? Mas Deus não esquece. E ele envia um anjo na noite anterior e fala assim, Paulo, fique tranquilo que a promessa está de pé. E outra coisa, Paulo, o barco vai afundar. Mas todas as vidas que estão no barco hoje eu estou entregando na sua mão. Ninguém vai se perder. Paulo, a minha promessa está de pé. Tranquilize a todos, o barco vai afundar, mas todos vão se salvar. Paulo fala isso um dia antes à tripulação. E agora a tripulação está animada, mesmo diante de um breve naufrágio que há de acontecer. E aí talvez você me pergunte, pastor, mas por que Deus permite que barco de pessoas que são chamadas por Deus venha naufragar? É porque Deus não tem compromisso com barco. Porque barco se quebra, ele pode te dar outro. O que Deus valoriza é pessoas. São as pessoas que não podem se perder. E Deus está falando isso porque tem pessoas sem chamado de Deus, mas estão muito preocupadas com a embarcação, com o meio que está levando ela para o chamado, mas estão perdendo vidas, está perdendo casamento, está perdendo filhos, está perdendo amizade, está perdendo conexões. Deus manda um recado para você, não se importe com o meio, como você vai chegar, porque de coisas eu dou, de coisas eu restituo, mas você precisa se importar com pessoas. Ninguém vai se perder. Eu não vou permitir ninguém se perder. Agora, barco, eu arranjo outro. Dinheiro, eu arranjo outro. Porta, eu abro outra. Agora, vida, não. Valorize a tua família. Valorize seus amigos. Valorize a sua igreja. Valorize a sua liderança. Valorize as pessoas que servem ao teu lado. Valorize as pessoas que estão sempre orando por você. Essas você não pode perder. Agora coisas, você tem um Deus tão poderoso que Ele pode restituir a qualquer momento. Na verdade, mais do que restituir, Ele pode te dar o dobro, o triplo. Ele é o todo poderoso. Só que nós não podemos ficar focados em coisas. Nós precisamos nos focar nas pessoas. Alguns atravessam a nado, e esses que atravessam a nado estão preparados para isso. Porque ainda que for nadando, eu vou chegar lá. Mesmo com o vento contrário, se for necessário nadar, eu vou abraçada, mas eu vou chegar na praia. E outros se apegam aos escombros.
Parece que tudo se quebrou na sua vida. Mas mesmo quando tudo se quebra, sempre está boiando alguma coisa. Talvez todo mundo foi embora, mas você tem uma mulher que ainda está do seu lado. Se agarra a ela. Talvez todo mundo foi embora e você tem filhos que estão em todos os momentos contigo. Se agarre a eles. Talvez tudo se afundou, mas você ainda tem uma igreja. Se agarre a ela. Agora eles chegam na praia e nós começamos o texto que nós lemos, que Paulo ele vai chegar exatamente numa ilha chamada Malta. Paulo chega na ilha de Malta. E ao chegar na ilha de Malta, uma ilha habitada por bárbaros, mas o fato aqui de ser bárbaros não é como nós vimos nas séries dos vikings, aqueles homens com faca. Eles eram bárbaros porque eles não falavam normalmente a língua grega, não dominavam o latim. Eram homens que normalmente não tinham a cultura dos gregos e dos romanos, por isso serem considerados bárbaros. Era uma ilha isolada, da civilização daquela época. Daí os romanos considerarem eles como bárbaros. Só que ao chegar na ilha, o texto é claro, está chovendo e está frio. Lembra que é inverno? Está inverno, está chovendo e está ventando. É inverno, está chovendo e está ventando. Os bárbaros veem aqueles homens chegando agora, uns a nado e outros nos escombros do barco, e eles humanamente preparam uma fogueira para 276 homens. Para aqueles exatamente que estão chamando eles de bárbaros. Não tem cultura, não tem conhecimento, não falam bem a nossa língua, não domina muito o português, não tem curso de teologia, mas esses aqui são aqueles que agora, diante do naufrágio, estão falando assim: vem aqui, vem que eu vou te aquecer. Vem que eu faço fogo para você. Eu posso não ter conhecimento, eu posso não ter cultura, eu posso não ter o mesmo status que você tem, mas eu sei usar de humanidade para aquecer aqueles que precisam. Então eu não preciso ser o bambambam, eu não preciso ter condições financeiras para ajudar alguém, eu só preciso ser humano, eu só preciso ter o coração de Jesus, para olhar para aqueles que precisam, e eu ser o instrumento naquilo que eles necessitam. Agora, está frio, está chovendo, está ventando, é inverno. E como que eles fizeram essa fogueira? Irmãos, de vez em quando alguns irmãos se juntam e falam assim: vamos fazer um churrasco? Eu falo: vamos embora. Pastor, tem como acender a churrasqueira? Irmão, eu não sei tacar fogo nada. Eu só sei acender churrasqueira com ventilador. Eu tenho que botar algumas coisinhas e botar o ventilador para... Agora tem algumas pessoas que têm habilidade. Só dá um fósforo para elas, acendem. Eu fico: meu Deus, como que só com fósforo eles conseguem acender o carvão? O carvão que é preparado para pegar fogo. Preparado. Eu falo: meu Deus, como isso acontece? Como que algumas pessoas têm habilidade e outras não? Porque sem inverno, chovendo, ventando, frio, mas isso não impede eles de fazerem algo para aquecer outros. Porque talvez tenha alguém falando assim: não vou fazer fogueira não, porque as condições ao meu redor não dá para acontecer. Pastor, como que eu vou acender uma fogueira se está chovendo? Pastor, como que eu vou acender uma fogueira ventando? Já tentou acender uma vela de aniversário com um ventilador ligado? E exatamente isso acontece na nossa vida e no nosso chamado. Tem pessoas que estão colocando impedimento devido às circunstâncias que estão ao redor. Mas quando o nosso coração está voltado, de fato, para ajudar alguém,
ainda que o clima não seja adequado, ainda que o vento não seja favorável, ainda que a estação não seja própria, nada vai me impedir de fazer aquilo que seja necessário para ajudar outras pessoas. Os bárbaros acendem a fogueira. Agora, qual o bárbaro que acendeu a fogueira? O texto não diz. O texto não está dizendo qual bárbaro acendeu a fogueira. Só diz que os bárbaros acenderam a fogueira. É porque tem projetos que Deus faz questão de dizer quem são os autores. Já viu isso? Mas tem outros que Deus não faz questão de dizer quem acendeu ou quem iniciou. Eu estou falando isso porque tem pessoas que falam assim: poxa, mas nunca menciona o meu nome nas atividades que eu fiz. Aí Deus está falando assim: mas tem coisa que eu não preciso dizer o seu nome. Por que você está preocupado em falar? Por que você está preocupada em que todo mundo fale sobre você, sobre aquilo que você iniciou? Basta você fazer. Porque aquele que te vê em oculto e aqueles que fazem para que todos vejam, já receberam sua recompensa. Então pare de se preocupar com a autoria de alguns projetos que até Deus colocou no teu coração, mas ninguém mencionou que foi você que iniciou. Porque não importa quem iniciou, porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é sobre ele. Não é sobre quem começa, mas também é sobre aqueles que estão preocupados em manter o fogo. Os bárbaros, eles iniciam a fogueira. E aí Paulo fala o seguinte: eles iniciaram, mas não foi porque eles iniciaram que eu não vou alimentar aquilo que outros começaram. Já viu crentes assim, Augusto? Que fala assim: eu não vou botar graveto aí não, não foi eu que comecei. Não. Quem é membro da igreja sabe como que isso acontece na igreja, né? Não, esse projeto não foi Deus que me deu, eu não vou alimentar não. Se fosse eu que tivesse começado, eu ia catar gravetos. Quer dizer que você só dá sequência e só alimenta aquilo que você iniciou? Porque o que importa, será que é que o nosso nome apareça? Ou que o nosso chamado aqueça todos que estão ao nosso redor? Paulo é aquele que fala o seguinte: ninguém pediu nada a ele, ninguém obrigou ele a fazer, ninguém nem mencionou que a fogueira estava apagando. Eu fico imaginando um Paulo molhado, sem roupa, que eu digo sem roupa no sentido de não ter roupa para trocar. Tudo se perdeu no navio. O homem está molhado no inverno e com a roupa toda molhada. Ele poderia falar assim: eu saí do fogo para pegar graveto para os outros, ninguém se levantou, eu vou continuar no mesmo lugar. Não é assim que acontece? Pastor, se eu sair, eu morro de frio, eu também estou precisando. Mas quantas vezes Deus mandou você orar por alguém doente quando você estava doente? Quantas vezes Deus manda você orar para que portas sejam abertas quando a porta para você está fechada? Parece até que esse Deus é estranho. Quantas vezes Deus pede para você aconselhar pessoas quando você está buscando dele uma palavra de aconselhamento para a sua vida? Quantas vezes Deus traz um casal para você tratar quando você mesmo está passando guerra em casas? Então, o que você está vivendo não pode impedir de continuar a ajudar os outros. Paulo olha e fala assim: há uma necessidade do fogo manter aceso. Porque ainda que ele esteja aceso, se ninguém fizer a sua parte, vai se apagar. Paulo não espera ninguém pedir. Ele fala: eu sei o que eu preciso fazer. Sabe por que a igreja brasileira às vezes passa por dificuldades? É porque tem pessoas sentadas somente diante da fogueira, sabem o que devem fazer, mas continuam sentados. Tem chamado, tem promessa, mas fala: ninguém me pediu. Mas você sabe o que precisa fazer? E você sabe o que precisa fazer? Porque às vezes você olha para essa igreja e fala assim: meu Deus, eu não vou nem congregar aqui porque não tem vaga para eu trabalhar. Vou só perguntar aos voluntários: voluntários, tem vaga para servir? Sim. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nunca falha. Jesus vai dizer o seguinte: grande é a seara, mas são poucos os trabalhadores, ceifeiros. Aqui também não é diferente.
E foi legal porque um dia eu levei os voluntários da igreja, a liderança dos voluntários, eu levei na igreja Lagoinha de Niterói, uma igreja muito grande, referência aqui no Rio de Janeiro. E ao acabar o culto, eu fiz questão de conhecer o líder dos voluntários, e eu perguntei para eles: olha, o pessoal aqui da igreja reclama que são poucos voluntários. Ele falou assim: ué, por acaso a Bíblia mudou? A diferença é que é proporcional. Você olha para cá e você... Hoje mesmo ao chegar aqui eu falei para alguns: você de novo? Não foi? Você de novo aqui? Você de novo aqui? Mas você de novo aqui? E eles: pastor, está precisando, são poucos os trabalhadores. E eu digo: eis-me aqui. E sabe por que isso acontece? Porque tem pessoas que estão diante da fogueira e só estão buscando se aquecer da fogueira. Não estão preocupados, nem que você vai pegar um pouquinho de graveto e colocar, para que a chama continue acesa. Eu só penso em mim. Mas Paulo não é esse. Paulo se levanta, Wilson, e fala assim: eu preciso fazer minha parte. E aí ele começa a procurar. O texto vai dizer que ele pega gravetos. Algumas versões vão dizer que ele pega vide. O que é vide? É um nome muito conhecido de nós, evangélicos. Vide vem de videira. O fruto da vide. O que é a vide? São os galhos da videira. E aí nós vamos lembrar de João capítulo 15. Jesus vai dizer o seguinte: o quê? Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os galhos, os ramos. Nós somos os ramos dessa vide. Só que Paulo está pegando, agora, são vides secas. Porque a vide que ainda está na videira, o fogo não queima ela. Só são queimados galhos que um dia caíram da árvore e secaram com o tempo. Mas como que ele cai da árvore? O texto vai dizer em João 15: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, os galhos. E todo aquele que está em mim dá muito fruto. E aquele que não está em mim, eu corto e lanço no... Pegou? Olha o que o agricultor está falando: olha, aquele que não dá fruto, o dono da vide corta, com o tempo seca, e depois só serve para quê? Ser jogado no fogo. Já tentou? Agora é época de fogueira, e normalmente agora a gente não faz tanta fogueira. Eu sou de uma época que nas nossas ruas, nesse período, quase toda a rua nós fazíamos uma fogueira e botávamos batata doce lá na fogueira. Jogávamos batata doce. É quando ficava só a brasa, nós íamos catar batata doce. E aí toda vez que você tentava pegar algum galho verde, o fogo não consumia direito. Levantava uma fumaça diferente. Então, para que nós fizéssemos a fogueira começava com gravetos de madeira seca. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aqueles que estão em mim dão fruto. O máximo que eu faço é limpar eles. Eu tiro deles impureza, mas não corto eles. Os únicos galhos que serão cortados são aqueles que não dão fruto. E por não dar fruto eu corto, e depois a consequência deles é somente ser jogado no fogo. Só servem para isso. Qual o grande problema disso tudo? É que tem galhos que um dia pertenceram à videira, mas que com o tempo, por não dar fruto, secaram. E agora não tem mais utilidade. Só servem para ser consumidos pelo fogo. E além de serem consumidos pelo fogo, o texto vai dizer o seguinte: que Paulo agora ele vai catar o graveto, e ao catar o graveto, uma víbora se enrola na mão dele e pica. Então, aqueles que foram um dia feitos para estar na videira, hoje, por não dar fruto e terem sido arrancados da videira, hoje hospedam víboras.
hospedam seres que destilam veneno, mas um dia estiveram ligados à videira. Pastor, esses ainda não há jeito? Aí lembra que o profeta diz: ao cheiro das águas. Mas voltando ao texto, Paulo, ele pega esse graveto e uma víbora que está fugindo do fogo, fugindo do calor, ela, junto com os gravetos, ela morde a mão de Paulo e se enrola na mão dele. Porque toda víbora é isso, ela não só satisfaz só em te morder, ela quer continuar agarrada em você. Já viu algumas coisas que acontecem na nossa vida? Que eles não querem algumas coisas, apenas jogar veneno em nós, mas eles querem jogar veneno e continuar agarrados. E alguns têm se acostumado com algumas coisas, estão jogando veneno, mas continuam enroladas na nossa mão, porque já se acostumou. Paulo é picado por uma cobra. Ele está falando assim: pastor, quando tudo parece que já acabou de ruim, será que mais alguma coisa ruim vai acontecer? Parece que às vezes, esse Deus parece às vezes que até está nos castigando. O camarada sofreu um naufrágio, preso, açoitado, todo molhado, frio, inverno, ventando. Estou fazendo, ajudando os outros, estou pegando graveto, está todo mundo sentado, eu sou o único que estou tentando juntar as coisas. Foi Deus que falou que a vida de todo mundo é sobre minha mão, e ainda Deus permite que cobra me morda. Deus permite ainda que alguns destilem veneno sobre a minha vida. Deus permite que a serpente morda. Deus permite que a dor dela chegue em você. Mas esse veneno não vai ter efeito sobre a tua vida. Esse veneno não vai fazer efeito sobre a tua vida. Vão te morder, vão jogar veneno em você, vão tentar te parar, mas o veneno dessas serpentes, desses escorpiões, não lhe fará mal algum. Tem alguém para receber essa palavra? Joga a tua mão para o alto, porque Deus está dizendo: nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prosperar. Não vai prosperar. Dói, mordida de cobra dói. Mordida de alguns seres venenosos machucam, dói. Você fazendo a obra e Deus permitindo que algumas coisas te tragam dor, faz parte. Mas mais uma, pastor, faz parte. Eu estou falando de Paulo. Se ele fez isso com Paulo, imagina com a gente. Dói, mas o veneno não terá poder sobre você, nunca terá poder. Esse veneno pode até trazer dor, mas não vai tocar na sua casa. Esse veneno pode até te machucar por algum momento, mas ele não vai tocar na promessa que Deus te fez. Não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Aí eu fico imaginando Paulo, porque eu teria uma reação diferente, e cada um de nós temos reações diferentes. Porque eu fico imaginando, do nada, você vai pegar alguma coisa e você vê um bicho. Tem mulheres aqui, se vê uma barata, elas dizem: ai! Só em ver. Ou se vê um rato, fica desesperado. Agora Paulo, ele pega o graveto, a cobra morde, enrola na mão dele. Mas vamos tentar pensar no cenário. É uma fogueira grande, 276 pessoas sentadas diante dela. Irmão, se eu pego o bicho, essa é a minha reação. Aí talvez alguém vai falar assim: pastor, não, a minha reação, eu ia bater, mas ela está enrolada na tua mão. Enquanto você tentar socar aquilo que está enrolado em você, você pode até atingir quem está te machucando, mas o teu corpo também continua sentindo dor. Então pare de querer dar o troco em coisas que você está vivendo, para que você não continue a se machucar. O texto diz que Paulo sacode, e eu talvez, no meu afoito, eu poderia sacudir para qualquer pessoa, meu irmão, porque o negócio é se livrar do problema, não é isso? Independente no colo de quem ele caia, é isso? Porque tem pessoas que são assim:
Meu irmão, o problema é dos outros. Agora, se a cobra se pegar no colo dos outros, eu estou nem aí. Mas foi para isso que Deus chamou? Deixa eu me livrar do problema, mas se cair no colo do Wilson, caiu. Se caiu no colo do Danilo, eu não estou nem aí. Mas foi para isso que Deus chamou? Para simplesmente você se livrar daquilo que um dia te mordeu? É isso que você quer? Para se livrar da dor, você está disponível e até se coloca no papel de jogar em cima daquilo que um dia te mordeu para morder outros? Justifica o fato que você está sentindo dor e jogar o mesmo instrumento que te feriu em cima de outros? Olha o espírito que está sobre Paulo. Paulo pensa, essa cobra fugiu do fogo, que o texto disse, nós lemos. Ela fugiu do fogo. Então ainda que ela me morda, eu sei aonde que eu tenho que jogar. Eu preciso jogar ela no... Você é um crente pentecostal e você entendeu. Para se livrar do problema, você não precisa socar, não precisa esfaquear, não precisa ficar discutindo, não precisa fazer nada que a sua força, a sua habilidade humana consiga fazer. Você só precisa jogar o problema no... E o fogo é simbolizado por quem? Na Bíblia, pelo Espírito. Então aprenda a submeter todos os problemas ao Espírito Santo. Aprenda a jogar nele aquilo que está te pesando. Aprenda a jogar para o Espírito Santo aquilo que está te causando dor. Aprenda a jogar sobre ele aquilo que te machucou um dia. Mas pare de jogar em cima dos outros aquilo que um dia te feriu. Paulo sacode e a víbora cai no fogo. E aí, não só os homens que estão ali para se aquecer, mas os bárbaros estão olhando para Paulo e estão falando assim: ih, meu irmão, vai inchar. Aí o outro: vai inchar não, ele vai cair, vai morrer. Aí o outro: não, meu irmão, vai inchar. Aí o outro: não, vai cair, vai morrer. O texto está dizendo que eles estão esperando Paulo inchar e cair. Aqueles que estão no mesmo ambiente, sendo alimentados pelo mesmo fogo, deveriam falar assim: posso ajudar em alguma coisa? Mas eles estão cochichando entre um ou outro: vai cair. Aí o outro: ih, vai inchar. Ih, vai morrer. O texto está dizendo, o texto é claro, fala assim: e eles começaram a esperar para que isso acontecesse. E passou 1 minuto. Não inchou não, mas vai inchar. E o outro: o que você acha? Vai morrer. Se fosse os crentes de hoje, vamos jogar no bet? Quanto tempo que ele cai? Eu acho que cai em 5 minutos, hein? Eu acho que vai inchar. Pessoas que estão sendo alimentadas, estavam sendo ajudadas por ele também, porque ele estava com a preocupação de alimentar a fogueira. Agora estão esperando que algo ruim viesse a acontecer. E o texto está dizendo o seguinte: e eles estão esperando por muito tempo. E o que é lindo disso? É porque tem inimigos que estão olhando para você e estão falando assim: ó, vai cair, já se passou 1 ano. Ele fala: não, mas vai cair, já se passou 2 anos. Vai cair, vai morrer, já se passou 5 anos. E eles estão esperando por muito tempo: vai cair, vai morrer, já se passaram 10 anos. E o recado para esses inimigos é o seguinte: vai continuar esperando, porque a promessa de Deus está de pé e não vai morrer. Eles estão esperando e nada acontece. Mas sabe o que Deus faz? Coisa linda. Aqueles mesmos que estavam falando assim: vai morrer. Só que antes, na verdade, até avancei o texto, na verdade falam assim, antes, né? Antes disso: e só aconteceu isso porque é a justiça de Deus. Com certeza é um assassino. E Deus é justo. Ele até escapou do naufrágio, mas agora da justiça de Deus não vai escapar. Essa é a opinião que eles estão emitindo de Paulo. Não viram Paulo, não conhecem Paulo, mas estão emitindo juízo. Conhece pessoas assim? Que não te conhecem, nunca falaram contigo, mas só porque um dia olharam para você, te acharam mentira. Não te conhecem, nunca te viram, nunca trocou um olhar com você,
Mas só porque viu você passar, falam mal de você, falam mal da tua vida, falam mal da tua história, falam mal do teu chamado, falam mal da tua igreja, falam mal da tua família, falam mal do teu cabelo, de mim não vai falar mal do cabelo. Mas não conhece, são os bárbaros. Estão emitindo juízo de valor sem conhecer, achando que é justiça de Deus. E talvez tenha alguém falando assim, ó, parou aqui nessa ilha por sorte. Só conjecturando no texto. Foi sorte de Deus, porque assassino deveria morrer. Aqui foi a sorte, não. O que para os de fora é sorte, para nós que temos o chamado, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam. Sempre vai ser propósito de Deus. Tudo sempre será propósito de Deus. Eles estão emitindo juízo de valor. Depois eles começam a achar, vai morrer, vai cair. Só que depois que passa muito tempo, eles estão esperando muito tempo, nada acontece. Paulo não incha, a mão dele não incha, Paulo não cai, não fica com febre, não morre. Aí eles mudam. Aí eles mudam o pensamento. Eles mudam o julgamento. Aí falam, não, com certeza é um Deus. E aí é um perigo para nós. Porque depois de passar por tantos problemas e ainda estar vivos, algumas pessoas olham para a gente e falam assim, ó, para mim você é uma referência. Olha, para mim você no nível espiritual, para mim você é um Deus. Cuidado, porque às vezes o veneno da cobra não te atinge, mas o veneno da soberba pode te derrubar. Às vezes o veneno do escorpião pode não te fazer dano algum, porque existe um chamado. Mas o dano do veneno da arrogância pode te destruir. Paulo não usou essa palavra para se inflar o ego. Ele usou toda essa experiência para entender, existe um propósito por trás. Porque depois de todos eles acharem isso, aí eles começam a trazer os enfermos para Paulo orar. E talvez você entrou aqui agora, eu quero que você entenda, porque Deus está permitindo você passar alguns processos, algumas lutas, algumas dores. É porque isso tudo vai te dar autorização, autoridade, para que o próprio Deus traga pessoas feridas, para que você exerça a autoridade que Deus te deu sobre a vida delas. É na mesma ferida que você foi ferido, que Deus vai permitir que pessoas cheguem até você, e você tem autoridade para orar sobre elas, curar enfermos, expulsar demônios, trazer luz em meio às trevas. Então pare de chorar pelas lutas que você está vivendo. Entenda que é um propósito de Deus governando a tua vida. Porque diante de toda essa dor, diante desse inverno que você está passando, a mão de Deus vai te levar em lugares aonde você jamais imaginou. A mão de Deus vai trazer diante de você pessoas que você jamais pensou, para que você seja instrumentos na vida delas. São essas pessoas que te julgaram quando você chegou na ilha, e falando que você era um assassino, que você não prestava, que você não valia nada. São essas mesmo que hoje vai falar assim, tem como orar pela minha mãe? Ela não valia nada, eu não gosto dela não gosto dele não. Mas daqui a pouco Deus vai ter que fazer alguma coisa na sua vida, e vai essas pessoas que falam de você, um dia vai falar assim, tem como você orar pelo meu casamento? Eu reconheço a sua autoridade. Tem como você colocar a mão sobre a minha cabeça? E aí você não vai fazer como antigamente, você não vou orar agora não. Paulo não fala isso, você me julgou lá atrás, você não me ajudou lá atrás. Paulo, ele entende que todos os processos que ele está passando coopera para a missão que Deus um dia entregou. Então passe por cima da calúnia, passe por cima da afronta, ultrapasse essas lutas, as barreiras, essas portas que estão fechadas sobre você, e aprenda a viver
aquilo que Deus já tem reservado para a tua vida. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Amandaya Shere Calabara Rassuria Galabas. Irmãos, tudo se trata de posicionamento. Fique de pé, mas preste atenção em mim aqui, por favor. Porque tem pessoas que foram feridas, mas estão permitindo que o veneno circule no seu corpo e atue na sua vida. Mas tem outros que estão falando assim, ó, me machucou, mas eu não vou parar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas no nosso meio eu sei que tem pessoas que um dia foram feridas, que um dia a serpente, essa mesma serpente que um dia esteve no Éden e enganou Eva, ludibriou, gente, te ludibriou. E tem ferido você, ou já feriu você lá atrás. E esse veneno te paralisou. Só que Deus está falando assim, ó, até quando você vai ficar sofrendo, prostrado, prostrada? Jesus. Se eu tenho uma terra para você alcançar. Até quando você vai ficar chorando por causa desse veneno? Até quando você vai ficar chorando por causa desse ataque de serpentes? Se levanta